Mas eu queria conectar suas duas últimas respostas, candidato, porque são bastante interessantes. O senhor fez aquela menção à riqueza mineral de Minas Gerais, por exemplo, em relação ao potencial de exploração de lítio, nesse momento em que minerais críticos, terras raras, se tornaram algo importante para o debate nacional e geopolítico. E o senhor mencionou 3 pilares de infraestrutura, educação e segurança jurídica para que se desenvolva a economia. Mas pergunto ao senhor, e aí a cereja do bolo, o senhor falou de ter uma visão estadista e não populista ao se debater as questões públicas em um momento eleitoral. O que está ao alcance de um governador fazer, por exemplo, para que um estado como Minas Gerais consiga aproveitar as suas riquezas no melhor sentido no atual contexto global, geopolítico, e o que depende do governo federal, e aí não há o que apenas um governador fazer, seja ele mais bem intencionado ou não. O que o senhor traça de políticas para essa questão de exploração mineral e como seria a conversa, quem que o senhor vê como candidato a presidente ou qual candidatura presidencial tem uma melhor política para aproveitar essa janela de oportunidade que se abre para o Brasil diante desse contexto de uso de minerais críticos e terras raras? Boa. Eu sou autor de um livro de federalismo, junto com o professor Onofre Júnior, e a gente cunhou um termo federalismo de dependência. Ao contrário do modelo americano, em que há muita autonomia para os Estados-membros, aqui há uma verdadeira dependência da União. E quando o assunto é mineração, não dá para fazer política de maneira autônoma. É preciso muito diálogo com o governo federal. Seu menor populismo, vocês devem ter acompanhado a Operação Rejeito, que é um escândalo de corrupção dentro do governo estadual atual. Toda vez que você tem a dependência de uma assinatura com poucas regras claras no setor e uma variação de modelagem que não permite às empresas acompanhar, você vai ter um empresário querendo pagar alguém para ter vantagem. Então, o primeiro ponto é um processo de regras muito claro. Muito claro. Porque senão você deixa a corrupção... Aliás, teve já uma espécie de unificação nesse processo. A corrupção da Rejeito é do governo estadual, do governo federal, é geral. Então, nesse sentido, tem que ter regra muito clara. Segundo ponto, você tem que compreender que há uma diferença de terras raras e minerais críticos. As terras raras têm esse nome por conta da dificuldade do processo de adquiri-las. Já os minerais críticos variam de nação para nação, a depender da sua necessidade. A tecnologia para as terras raras é muito bem dominada pela China, que levou anos para consegui-la. O fato de ser difícil não quer dizer que a gente não tenha que trazer para nós a tecnologia que nos permita chegar até onde for possível e viável economicamente. Porque, eu insisto, não dá para viver exportando matéria-prima bruta. Segundo momento, não dá para a gente entrar numa briga internacional ideológica para esse ou para aquele país, sem considerar o interesse da soberania do povo brasileiro. E nesse sentido, o candidato a presidente que melhor vai servir ao povo de Minas Gerais é aquele que pensar o tempo inteiro como melhorar o salário de quem vive em Minas Gerais, como melhorar o conhecimento de um estudante que está se formando numa faculdade de engenharia e que vai conseguir desenvolver melhor os nossos produtos. Como fazer com que Minas Gerais tenha infraestrutura, não só vir aqui anunciar milhões, 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 mas de fato acompanhar as obras com o governador para garantir que isso tudo prospere aqui no estado. Eu entendo que nesse momento de campanha eleitoral presidencial, fica todo mundo querendo decidir ou, de certa maneira, competir para ver quem vai mais puxar o saco deste ou daquele candidato a presidente. Aqui está alguém que se inspira muito, sem transformar isso num telecurso de história, em muitos dos governadores que já passaram pela cadeira que eu pretendo ocupar. Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Afonso Pena, Benedito Valadares. E tem uma fórmula, Milton Campos sabia muito bem, que funciona sempre e não sai de moda. Em primeiro lugar, Minas Gerais. Em segundo lugar, Minas Gerais. Em terceiro lugar, Minas Gerais. Em quarto lugar, os interesses do povo mineiro. Isso serve para qualquer candidato. Quem defender isso, obviamente, vai ser melhor para Minas Gerais.